Boa tarde, meus irmãos. Boa noite já, né? Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 40 ao 53. Com a graça do nosso Deus, concluiremos esse sétimo capítulo, esse longo sétimo capítulo, porém rico também. Eu estou continuando o sermão da semana passada, eu não consegui terminar. Eu acreditei que eu ia conseguir chegar até o versículo 53, eu fiquei só em 2, então às vezes a gente acaba se enganando com relação ao tempo. Tá, então hoje eu vou concluir aquele discurso de Jesus atentando para as reações, como os judeus reagiram ao apelo de Jesus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: "Certamente este homem é o profeta." Outros disseram: "Ele é o Cristo." Ainda outros perguntaram: "Como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi?" Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: "Por que vocês não o trouxeram?" "Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala", declararam os guardas. "Será que vocês também foram enganados?" perguntaram os fariseus. "Por acaso alguém das autoridades e dos fariseus creu nele?" "Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita." Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: "A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo?" Eles responderam: "Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta." Curva a sua cabeça, por favor. Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua poderosa palavra. A doce palavra que um dia penetrou em nossos corações como uma espada. Essa doce palavra que nos mantém em pé. Essa doce palavra que nos traz direções. Essa doce palavra que nos exorta, nos corrige, nos instrui. Essa doce palavra que, ao ouvi-la, foi gerado fé em nossos corações quando o Espírito Santo agiu em nós. Senhor, nós estamos diante dela mais uma vez, prontos para ouvir a tua voz, prontos para aprender do Senhor mais uma vez, prontos para sermos mudados e moldados ao caráter de Cristo Jesus. Então nos ajude, Senhor. Estamos diante da tua santa palavra. Amém. Pode tomar o teu assento, por favor. Como eu disse na introdução aqui, nós estamos nesse sétimo capítulo e chegamos no final dele. Nós já sabemos que o pano de fundo do sétimo capítulo é a festa dos tabernáculos. Aquela festa que dura 7 dias, que começa no sábado e termina no outro sábado. Nós também podemos dividir esse sétimo capítulo em 3 partes. A primeira parte nós podemos denominar a parte pré-festa e início da festa, quando encontramos os irmãos de Jesus ali insistindo para que ele subisse para Jerusalém por causa dessa festa, a fim de se apresentar como Messias. Depois nós temos a segunda parte, que é o meio da festa, a metade da festa, onde o Senhor Jesus resolve aparecer em público, vai até o pátio do templo e começa a ensinar, e o seu ensino causa admiração nos judeus. Eles ficam espantados porque Jesus não havia estudado numa escola rabínica. E por fim, a última parte, que é a que nós estamos estudando, que é denominada o último dia da festa, o fim da festa, onde Jesus se pronuncia aqui como aquele que é a água que mata a sede dos seres humanos. Então, na semana passada, nós estudamos acerca desse apelo profundo
que o Senhor Jesus fez no último e mais importante dia da festa. Vale lembrar que esse pronunciamento de Jesus, ou esse apelo de Jesus, ele ocorreu por causa de um cerimonial, o cerimonial da água. Você deve se lembrar muito bem, no último dia da festa, o dia mais importante, o sumo sacerdote, então ele saía do templo com um jarro de ouro em suas mãos, uma multidão seguindo, cantando salmos e hinos e tudo mais. Aquela festa, essa era a festa mais festejada, a festa mais alegre em Israel. Então ele se dirigia em passos lentos até o tanque de Siloé. Quando ele chegava no tanque de Siloé, então ele recolhia água e voltava como uma procissão. Um monte de gente seguindo ele, festas, cânticos, alegrias. Então esse sacerdote adentrava no templo, passando pela porta das águas, era tocado uma trombeta de chifre de carneiro para anunciar a chegada do sacerdote. Aquela expectativa até que ele então atravessa o pátio do templo e chega até o altar. Chegando ali, ele despeja essa água numa bacia de prata, desculpe. E esse é o momento mais aguardado da festa. É o ápice da festa. E foi nesse contexto que o Senhor Jesus, vendo tudo isso, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Nós também vimos que o contexto dessa afirmação de Jesus foi porque essa festa foi instituída para fazer o povo de Israel se lembrar do que os seus antepassados viveram no passado. Essa festa era para que eles não se esquecessem que um dia eles viveram como escravos no Egito e um dia Deus os libertou de maneira poderosa. Um dia Deus prometeu que eles iriam para uma terra prometida. E eles estavam indo para essa terra que Deus havia prometido. Só que por conta do pecado deles mesmos, tiveram que ficar 40 anos rodando, vagando no deserto. Nessa época eles moraram em tendas, por isso festa dos tabernáculos. E há algo que aconteceu de especial naquela época. Dentre tantas coisas que Deus fez, alimentou o povo com codornizes, aquela coluna que guiava eles de dia e a de noite também. Haviam sinais, o mar vermelho se abriu, as pragas e tudo mais, Deus de maneira poderosa havia cuidado do seu povo. Mas existia algo também que marcou a vida deles. A água sair de uma rocha. Quando o povo estava prestes a morrer de sede, no deserto, vagando, água é algo precioso. Então, Moisés ali não fez exatamente o que Deus pediu, mas, enfim, tocou na rocha, bateu na rocha e saiu água. E o povo, então, teve a sua sede saciada. O objetivo dessa festa era se lembrar disso também. E esse cerimonial, a cerimônia das águas, levava o povo a esse momento específico. E é nessa circunstância que Jesus faz o seu apelo. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Nós observamos na semana passada algumas características desse apelo. Eu não vou me deter aqui porque a gente estudou isso na semana passada. Nós vimos que, em primeiro lugar, o apelo de Jesus é condicional. Se você tem sede, vai e beba. Se você não tem, você não vai. Então é condicionado àqueles que têm sede. Em segundo lugar, nós vimos que o apelo de Jesus é pessoal, é intransferível. Você tem que ir beber essa água. Ninguém pode fazer isso por você. Também aprendemos que o apelo de Jesus, ele oferece uma água abundante. Não é aquela água escassa, gotas. É uma água abundante que gera em nós rios de água viva. Rios de água viva. Por fim, o apelo de Jesus veio também acompanhado de uma grande promessa. A promessa do Espírito Santo que viria mais para frente, no dia de Pentecostes, quando desceu sobre aqueles que estavam nessa festa em Israel. Relembrando então o teor do apelo de Jesus, vejamos quais foram as reações dos ouvintes de Jesus. Como os ouvintes de Jesus reagiram a esse forte e impactante apelo. Esse apelo que está dentro de um contexto ainda mais profundo. Vale lembrar que eles citavam Isaías, cantavam salmos, e a gente viu na semana passada que os salmos que eles cantavam clamavam por salvação, clamava por matar a sede.
E agora Jesus então faz esse apelo, depois de inúmeros sinais miraculosos realizados em outras oportunidades, depois de ensinar no templo com toda a sabedoria divina, ele é Deus. Agora ele está dizendo àqueles que têm sede, vem a mim e beba. Como é que eles reagiram? Basicamente, nós vamos perceber 4 reações no nosso texto. Uma reação positiva e 3 negativas. Vamos lá? A primeira reação foi o reconhecimento de que Jesus era o profeta e o rei. Veja aí o versículo 40 e o versículo 41. Ouvindo as suas palavras, que palavras? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se você crer no seu interior, fluirão rios de água viva. Então, ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta. Ele é o profeta. E outros disseram, ele é o Cristo. E essa não é a primeira vez que alguns judeus cogitam essa possibilidade de Jesus ser tanto o profeta quanto o Messias. Só para refrescar a sua memória, para que você saiba o que é esse o profeta, a gente já aprendeu isso aqui umas 4 vezes dentro desse evangelho, mas pode ser que você tenha se esquecido. Esse o profeta é o profeta que foi prometido lá em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Deus disse a Moisés que em um determinado momento da história enviaria um profeta semelhante a ele. Depois da morte de Moisés, os judeus aguardavam a chegada desse o profeta. Por isso ficou conhecido como o profeta. Diferente de profeta, é o profeta. Alguém semelhante ao grande profeta Moisés. Então Deus havia prometido isso ao povo, prometido através de Moisés, e o povo estava aguardando a chegada desse profeta. De fato, irmãos, hoje nós sabemos, pela palavra de Deus, que Jesus é o cumprimento dessa profecia. Nós sabemos que Jesus, de fato, é o profeta de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 18. Mas quando nós estudamos lá sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes, lá no capítulo 6, depois de Jesus realizar aquele milagre fantástico, alimentando ali cerca de 20.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, aquela multidão também chegou a uma conclusão, só pode ser ele o profeta. Não pode ser outra pessoa, ele é o profeta. Outros chegaram à conclusão que ele é o rei. Até tentaram aclamá-lo rei à força. E Jesus fugiu dali. Veja o que João 6, 14 e 15 nos diz. Depois de ver o sinal miraculoso da multiplicação dos pães e peixes, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Naquelas circunstâncias, eles pensaram, tiveram certeza de que Jesus era o profeta. Por quê? Por que eles chegaram a essa conclusão nesse momento? Porque Jesus acabara de alimentar o povo com pão. E eles automaticamente se lembraram de um profeta no passado, chamado Moisés, que em um determinado momento foi usado por Deus também para alimentar o seu povo através do pão que desceu do céu, o maná. Então é ele, está fazendo igual, é semelhante, está ensinando, está explicando a lei, só pode ser ele. A mesma coisa acontece no nosso texto. Os judeus aqui agora, os judeus da Judéia, chegaram à mesma conclusão, por conta do que eu falei agora há pouco, por conta da água. Quando Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba, eles se lembraram das profecias acerca desse momento, da salvação, de matar a sede. E também se lembraram de um profeta chamado Moisés, que tocou a rocha e matou a sede do povo. Por isso não tiveram dúvida, só pode ser ele. E também chegaram à conclusão de que ele é também o Messias. Por isso o nosso texto diz aí, certamente este homem é o profeta. Eu já expliquei para vocês em outras oportunidades também que havia naqueles dias uma dúvida acerca desse personagem. Será que esse o profeta e esse o Messias seriam a mesma pessoa? Será que são pessoas diferentes? Havia ainda essa dúvida, você vai perceber no texto que certamente alguns disseram, certamente este é o profeta, outros, não, esse é o Messias. Hoje, pela palavra de Deus, nós sabemos que Jesus é tanto um quanto o outro. O Senhor Jesus, como o profeta, o que ele faz como o profeta?
Como profeta, Jesus é o porta-voz do seu Pai. Lembra que Jesus disse aos judeus admirados aqui no capítulo 7, com o seu ensino? O meu ensino não vem de mim mesmo. Ele é o profeta, o porta-voz do seu Pai. E como Messias, ele é o rei. Ele é aquele que governa sobre todas as coisas. Agora, grande erro nós cometemos quando nós não damos ouvido àquele que é o profeta. O grande profeta. Vale lembrar que na antiga aliança, os profetas sempre começavam suas sentenças assim. Assim diz o Senhor. Depois eles falavam o que o Senhor tinha para dizer. Jesus é o profeta. Mas você já percebeu que Jesus, ele nunca começa assim? Jesus nunca diz, assim diz o Senhor. Peraí, todos os profetas da antiga aliança faziam isso, não é verdade? Sabe por que Jesus não faz? Porque ele é o Senhor. Ele é o próprio Senhor. Como é que Jesus começa geralmente as suas afirmações? Em verdade, eu vos digo. O próprio Senhor falando. Então Jesus é o profeta, só que ele é um profeta diferente. Ele não é um profeta apenas um ser humano enviado como era Moisés, Isaías, Jeremias e tantos outros. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Filho que veio representar o seu Pai, que veio trazer a mensagem do seu Pai para o povo. Grande tolice nós cometemos quando nós não levamos a sério o que o grande profeta tem a nos dizer. Se você observar a história do povo de Israel, todas as vezes que eles não deram ouvido aos profetas, se deram mal. Quando não escutaram Jeremias, se deram mal. O mesmo de Isaías, Ezequiel. O povo, quando não escutavam profetas, se dava mal. Era cativeiro, era juízo, era justiça de Deus que caía sobre ele. Então, grande tolice nós cometemos quando nós não levamos a sério o que esse grande profeta, o Senhor Jesus Cristo, tem a nos dizer. Para talvez você está se perguntando, mas quando esse grande profeta fala conosco? Quando? Onde ele está? Como ouvi-lo? O grande profeta está falando aqui, agora. Todo domingo, quando a Bíblia, por exemplo, é lido na abertura, como foi hoje, o profeta está falando. Jesus Cristo está falando através da sua palavra, guiado pelo Espírito Santo. Ele já falou hoje na abertura. Ele já nos chamou, nos encorajou a adorar a Deus com todo o nosso coração. É um salmo que fala sobre isso. E agora ele está fazendo a mesma coisa aqui. Então, todo domingo, quando a palavra de Deus é pregada, o grande profeta está falando conosco. Quando a palavra é aberta e exposta diante dos nossos olhos, não é o pastor Glauber, não é o pastor Fábio, não é o irmão Rogério que está falando com vocês. Quando somos fiéis ao que ele tem a nos dizer, é o grande profeta que está se dirigindo a nós através da sua palavra, ainda que use instrumentos falhos. Sendo assim, queridos, é preciso que tenhamos reverência a Deus quando a palavra de Deus está sendo exposta. É um momento solene. Deus está falando com o seu povo. A palavra está aberta, a palavra está sendo explicada. A palavra está sendo aplicada a nós. Nós precisamos prestar muita atenção nesse momento. É preciso se atentar a cada segundo. É preciso anotar. É preciso deixar que as palavras do grande profeta Jesus adentrem nos nossos corações. Mexam com a nossa mente e com a nossa vontade. Esses aqui, eles acertaram acerca de Jesus. O reconheceram quem ele realmente era. O profeta e o Messias, o rei. Eles tinham um conhecimento correto acerca de Jesus. Pelo menos, aparentemente, é verdade. Nós também podemos. Nós podemos ter o conhecimento correto acerca de Jesus, mas ainda assim permanecermos frios, distantes de Jesus. Esses judeus chegaram à compreensão correta, é verdade. O fato é que nós não sabemos que tipo de fé era deles, porque João constantemente nos mostra que pessoas que têm fé depois não têm fé coisa nenhuma, era uma fé falsa. Essa daqui a gente não sabe por enquanto, a gente vai saber no capítulo 8. Mas o fato é que nós podemos saber que tipo de fé é a nossa. A deles pouco importa. A nossa é que importa. Será que a nossa fé é baseada no mero conhecimento intelectual
separado ou distante de um espírito humilde e desejoso? Será que o nosso conhecimento acerca de Deus é um conhecimento baseado simplesmente num manual de teologia? Conhecimento teórico que a gente adquire em seminários e coisas assim? Será que todo esse conhecimento só serve para encher a nossa cabeça e nos afastar de Deus por conta do orgulho, do pecado decorrente dessas coisas? É fato, nós devemos conhecer a Deus, usar todos os meios, todos os materiais, todos os livros, todos os professores para o nosso crescimento. Mas nós não podemos encher a nossa mente de conhecimento e viver uma vida afastado do Senhor, da palavra, do Deus. Acerca do conhecimento de Jesus, nós corremos dois riscos. Nós podemos conhecê-lo teoricamente, porém sem nenhum relacionamento pessoal. Ou podemos não conhecê-lo e achar que estamos nos relacionando com ele, que na verdade esse ele é qualquer um, porque a gente não conhece mesmo. É um suposto Jesus, fruto da nossa imaginação. Então nós podemos cometer esses dois tipos de erro. Não conhecê-lo e se relacionar com Jesus da nossa cabeça. Tanto um erro quanto o outro é trágico para a vida cristã. É trágico. É preciso que o Cristo do nosso cérebro, do nosso intelecto, da nossa mente, desça para os nossos corações. É preciso que todo o conhecimento desça para os nossos corações e desemboque em boas obras, em boas ações, em vida cristã. Lembre-se, a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento. O objetivo da Bíblia é te levar a glorificar a Deus. Você glorifica a Deus quando você é conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso Rei e o grande profeta. Sendo assim, a minha luta e a sua luta é conciliar o nosso conhecimento com a prática. Nossa luta é fugir do cristianismo opaco, frio e sem vida. No filme que nós assistimos outro dia, no sábado, com alguns irmãos, filme chamado A Jornada. Esse filme trata da história de um viajante no tempo, lá do final do século XVII, de um seminário, um homem que estava lançando um livro, querendo lançar um livro, e em algum momento da história ele entrou na máquina do tempo, resumindo, e ele acabou chegando lá no ano de 2000. Já estamos 23 anos à frente. Dentre tantas coisas que chocou esse homem, em uma determinada ocasião, ele foi a um culto público e ficou chocado com o descaso que o povo de Deus tinha com a palavra de Deus. Simplesmente as pessoas estavam dando de ombros para a palavra que estava sendo pregada. Não se importavam com nada. Depois eu perguntei para os irmãos que estavam ali, até porque alguém levantou essa questão, e eu disse assim, e se o Dr. Carlyle, que era esse personagem, visitasse a nossa igreja? O que ele diria? O que o Dr. Carlyle pensaria da nossa igreja? Será que ele ficaria admirado por perceber que nós somos um povo que de fato amamos a verdade? Será que de fato nós amamos esse profeta e rei Jesus Cristo? Será que o Dr. Carlyle encontraria um povo que responderia em adoração aos sermões pregados nesse púlpito? Será que ele encontraria um povo que canta com vigor, que canta com alegria os hinos de louvores a Deus porque entende que é um privilégio? Bom, Dr. Carlyle é apenas um personagem. Sendo assim, ele nunca estará aqui entre nós para ver como isso funciona. Mas existe alguém que não é um personagem. Existe alguém que é atemporal. Alguém que é eterno. É alguém a quem nós prestamos contas. E ele está aqui. E ele sabe como é que nós adoramos. Ele sabe como é que nós estamos aqui. Ele conhece todas as nossas motivações. Mas nós não podemos nos esquecer que ele é o foco da nossa adoração. O profeta e rei é o foco da nossa adoração. Então, nós temos que lutar com a nossa mente, com o nosso coração, para nos preparar para esse momento. E deixa eu confessar algo a vocês. Eu estava numa luta assim, no meu coração agora há pouco. Eu estava numa luta, meu coração não conseguia se concentrar, não conseguia pensar, não conseguia nem orar direito. Então essa é uma luta que nós vivemos. Todos nós vivemos. Então se você está passando essa luta e passa constantemente, continue lutando. Chegue para o irmão e peça oração.
Porque nós estamos aqui não é para passar o tempo. Não é para cumprir uma agenda. Nós estamos aqui para adorá-lo. E às vezes o nosso coração está um pouco difícil. Lembre-se, o Pai deu a Ele, Jesus, o foco da nossa adoração, o nome que está acima de todo nome. Por que Ele fez isso? Para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei. Jesus é o profeta. Bem, irmãos, diante do apelo de Jesus, então, alguns reconheceram Jesus como Cristo, outros como o profeta. Essa foi a primeira reação. É verdade, uma reação positiva, né? Mas ainda outras reações. Vamos ver as 3 reações negativas. A próxima reação é que os judeus, ao ouvirem o apelo de Jesus, muitos deles, é claro, o rejeitaram. O rejeitaram tão somente por ele ser da Galileia, por ser um galileu. Nós temos aqui uma ignorância quanto à origem de Jesus. Nós vamos perceber no texto que eles se equivocaram ou erraram com relação ao que eles afirmaram. Essa ignorância e até mesmo mentira sobre Jesus levou muitos judeus a rejeitar Jesus. De acordo com o argumento deles, ou de alguns deles, Jesus não poderia ser o Cristo, porque o Cristo não pode vir da Galileia. Nós sabemos que Jesus morava na Galileia. Nós sabemos que Jesus iniciou seu ministério na Galileia, lá em Caná da Galileia. Nessa circunstância, Jesus morava em Cafarnaum, que ficava também na Galileia. Todos sabiam da origem de Jesus. Todos sabiam quem eram os pais, o pai de Jesus, a mãe de Jesus, os irmãos, as irmãs. Então, por conta disso, eles estavam rejeitando Jesus, tão somente porque ele era da região da Galileia. Agora, observe o argumento. Como pode o Cristo vir da Galileia? Não pode. Não pode. Se Cristo veio da Galileia, ele não pode ser o Cristo. Estão corretos? Não estão errados. A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Sim, é verdade, a Escritura diz isso. Ela diz que o Messias deveria vir da descendência de Davi. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Isso é verdade. Também é verdade que Jesus viria ou nasceria em Belém, da Judéia. Isso é verdade, está em Miqueias 5:2. Espera aí, então se Jesus é da Galileia, e de fato então ele não pode ser o Messias. É um argumento correto. Eles não estão errados aqui. Só estão errados com relação a Jesus. Não estão errados com relação à profecia, com relação à origem do Messias, mas estão errados com relação a Jesus. Porque a Bíblia nos revela claramente que Jesus é descendente de Davi. Haja visto Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus? Você vai perceber que ele é descendente de Davi. Mateus fez questão de linkar Jesus a 2 personagens, Abraão e Davi. Também é nítido pelos evangelhos que Jesus nasceu em Belém. Lembra que houve um censo? A família de Jesus morava lá na Galiléia, é verdade, mas houve um censo. O Império Romano exigiu essa contagem de pessoas. Então, vamos lá, José e Maria com um barrigão, prestes a nascer o bebê, tiveram que fazer uma viagem longa por conta do censo. Roma está pedindo, não é louco de desobedecer. E uma das circunstâncias, Maria, então, dá à luz a Jesus numa manjedoura em Belém. Jesus nasceu em Belém? Jesus é descendente de Davi? Sendo assim, eles rejeitaram Jesus por conta de uma mentira. Eles estavam rejeitando Jesus por algo que não era verdade. Ele sim foi criado na Galileia, mas ele nasceu em Belém. Depois foi para a Galileia e lá foi criado. E lá vivia até o presente momento, em Cafarnaum. Então eles rejeitaram Jesus por conta de mentira. A verdade é que de fato Jesus cumpriu não só essas profecias, mas todas as outras profecias do Antigo Testamento. Todas. Observe o absurdo. Rejeitaram Jesus por ignorância. O Cristo, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, estava diante deles. Deu inúmeros sinais. Deu inúmeras evidências.
através dos milagres, dos seus discursos, ainda assim o rejeitaram por causa de uma mentira. Mas isso não é diferente hoje. Não é um problema daquela época. Muitos hoje rejeitam a Cristo por conta de mentiras que inventam sobre ele. Ou de propagandas enganosas acerca de Jesus. Muitas pessoas se decepcionam com um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, se decepcionam com promessas que Jesus nunca fez. Quantas e quantas pessoas eu conheci, e você também conheceu, que se decepcionaram com, entre aspas, Jesus. Eu estou me referindo aqui ao Jesus inventado pelo movimento neopentecostal, por exemplo, que vem de um Jesus que é seu servo, que é seu escravo, que é obrigado a atender os seus desejos. E quando isso não acontece, essas pessoas se decepcionam com, entre aspas, Jesus e viram as costas para ele. Outros rejeitam Jesus por decepção com homens e ministérios. Homens e ministérios focam em pastores, focam em pessoas, focam em programas que não deram certo e acabam virando as costas para Jesus. Agora, se você estiver no ministério, claro, onde o evangelho não é pregado, onde ele é desprezado, e principalmente se houver imoralidade e corrupção entre os líderes dessa igreja, é preciso que você saiba que a culpa não é de Jesus. A culpa não é de Jesus. Jesus não tem nada a ver com isso. E se você está num ambiente assim, onde o evangelho é desprezado abertamente, onde Jesus não é adorado ali, então saia dessa sinagoga de Satanás. Algumas pessoas me procuram nas redes sociais lamentando por não ter igrejas bíblicas perto de suas casas. Isso é muito frequente. E sempre que eu converso, em algum momento da conversa, isso sempre acontece. Alguém diz assim, não tem e tal, mas eu estou indo ali naquele lugar, eu sei que é uma seita, eu sei que é uma igreja que não prega o evangelho, mas eu estou indo porque a Bíblia diz que eu tenho que congregar. Outro disse, não, eu vou porque se eu não for, meu filho, como é que faz? Eles estão crescendo. Eu não suporto ouvir, mas eu tenho que levar minhas crianças, porque minhas crianças precisam estar numa igreja para crescer, num ambiente de igreja. E eu sempre digo assim, se seu filho estivesse morrendo de fome, antes de chegar na sua casa, no meio do caminho você encontrasse um restaurante e soubesse que a comida dali, daquele restaurante é podre, cheia de verme, pede mais do que lavagem, você daria para o seu filho só porque ele está com fome? Certo que não. Quanto mais no que concerne ao alimento espiritual. De quem é a culpa dessa comida estragada e podre? Será que é de Jesus? Foi ele que fez essa comida podre? Foi ele que mandou cozinhar essa comida podre? Claro que não. Então não rejeite Jesus por conta de sua má experiência em alguma igreja. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com os pecados dos outros. Outros rejeitam Jesus porque não conhecem a doutrina da providência de Deus. E quando as coisas acontecem ou não acontecem do jeito que elas querem, quando surge uma doença, quando surge um desemprego, uma dificuldade, essas pessoas viram as costas para Jesus. Porque não o conhecem direito. Não conhecem a sua soberania, não conhecem a sua providência. Muitos outros, assim como lá no capítulo 6, abandonam Jesus também por não aguentar, não suportar a força esmagadora de suas palavras. Esses se escandalizam com as palavras de Jesus, ficam ofendidos e vão embora. Não aceitam que são pecadores, não aceitam que precisam mudar a sua vida. Claro, irmãos, há inúmeras razões pelas quais as pessoas rejeitam Jesus. Mas em nenhuma delas nós encontramos razões legítimas. Em nenhuma. Qualquer razão que brote na nossa mente é apenas o sussurro da antiga serpente nos dizendo, não é bem assim. O verdadeiro cristão, ele não tem que amar Jesus por ter uma conta bancária gorda, por ter muita saúde ou por ser bem-sucedido, humanamente falando. Ele não deve amar Jesus por ter todos os seus pedidos atendidos. Não. O verdadeiro cristão é aquele que é grato quando recebe tudo isso, é claro. Porém, ele não está fundamentado nessas coisas. O que nos leva a não rejeitar Jesus? O que nos leva a não rejeitar Jesus é o amor que Deus derramou em nossos corações.
É o amor que o Espírito Santo fez brotar em nossos corações. É isto que nos mantém em pé. Nós estamos em pé por conta da esperança que nós temos. Nós não colocamos esperança em instituições, em igrejas, em pastores. Nós colocamos a nossa esperança em Cristo Jesus, porque Ele não decepciona. Essa esperança não decepciona. Romanos 5,5 diz isso, e a esperança não nos decepciona. Depois você lê os versículos anteriores para você ver quem é a esperança aí. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou amor em nossos corações. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Homens nos decepcionam, é verdade. A esperança não. A esperança não. Bem, irmãos, nós já vimos duas reações ao apelo de Jesus. Primeiro, eles reconheceram Jesus como profeta e rei. E, em segundo lugar, eles rejeitaram Jesus por ser galileu ou rejeitaram por causa de uma mentira, por causa de uma ignorância quanto à origem terrena de Jesus. Agora, nós vamos ver que eles tentaram prender Jesus. A gente já viu isso no sermão passado, no sermão retrasado também, quando eu preguei no versículo 30 e 32, ali a gente viu que a multidão queria prender Jesus, não conseguiram prender Jesus. Depois nós vimos que a elite religiosa enviou os oficiais, os soldados para prender Jesus, os oficiais, a polícia militar do tempo para prender Jesus. E João não nos diz ali o que aconteceu com isso, mas agora ele vai nos dizer. Agora nós estamos no versículo 44, nós somos informados que esses oficiais, a polícia militar do templo, foi enviado para prender Jesus. Volta sem Jesus, não conseguiram prender Jesus. Nós sabemos que a razão para isso é porque a sua hora ainda não havia chegado e que Jesus só vai morrer quando for a vontade do seu Pai. No versículo 45, então, está projetado para você aí, nós somos informados que os guardas voltaram, então aquela alta elite religiosa começou a confrontar os guardas, porque voltaram de mãos vazias. A única missão deles era prender Jesus. Fácil, tranquilo, né? Um monte de oficial, apenas um homem, dócil e manso, que não vai fazer nada, facinho prender. Mas voltaram com as mãos abanando, e a elite religiosa, então, ficou irada. E a gente vai ver isso no próximo texto. Próximo ponto, a próxima reação, a quarta reação, é que os judeus, principalmente a alta elite religiosa, permaneceram incrédulos. Não creram em Jesus, mesmo com tantos testemunhos a favor de Jesus. Eles permaneceram incrédulos. Aquela multidão estava testemunhando que ele era o profeta, o Messias. O ensino de Jesus dava testemunho, chamou a atenção dos judeus. E agora os oficiais também voltam para Jesus, voltam para os elites religiosos sem Jesus, e eles dão um testemunho acerca de Jesus. Então os religiosos, mesmo diante de tantas evidências, permaneceram incrédulos. E a incredulidade deles, aqui no texto, os levaram a cometer três equívocos. Três equívocos. Eles estavam com uma ira mortal, com uma raiva, e quando a gente está muito irado, assim, quando a gente está obcecado nesse maldito pecado, nós temos uma visão distorcida da realidade e passamos até a tolerar coisas que nós não toleraríamos. Passamos a fazer coisas que não deveríamos fazer, porque a ira nos domina e assim a gente age. Nós nos tornamos um monstro. E essa ira, essa ânsia por matar Jesus, os levaram a cometer três equívocos. O primeiro equívoco é o equívoco factual. Eles disseram que ninguém das autoridades creu em Jesus. Quando os oficiais voltaram, eles perguntaram: será que vocês também foram enganados? Cadê Jesus que você não trouxe? Será que vocês também foram enganados por ele? Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, respondeu eles. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldito. Eles afirmaram que ninguém das autoridades creu em Jesus. Em primeiro lugar, eles não podem ter certeza disso. Levando em conta que muitos tinham medo da elite religiosa, nós não sabemos. Mas existe um texto, algumas páginas à frente do texto que nós estamos estudando, lá no capítulo 12, no versículo 42, João nos revela que sim,
E havia pessoas da autoridade dos judeus que de fato creram em Jesus. Inclusive, Nicodemos está aqui no nosso texto. Há uma dúvida se nesse momento ele cria em Jesus ou não. Mas ele está aqui defendendo Jesus de alguma forma. Tem uma boa intenção com Jesus. Depois ele vai pedir o corpo de Jesus também mais à frente. A gente não tem certeza sobre isso. Mas em João 12:42 nós temos certeza. Porque João nos diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Líderes dos judeus, fariseus, saduceus e mestres da lei. Muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, que eram os mais radicais, não confessavam sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga. Então veja, eles cometeram um equívoco factual. Eles não sabiam da verdade, da realidade. Não tinham como averiguar isso. Mas como estavam irados, com raiva, porque os policiais voltaram sem Jesus Cristo, então eles disseram: ninguém acredita nele não. Só crê quem é dessa ralé, esses malditos que não entendem a lei. O segundo equívoco foi o equívoco legal. Eles condenaram Jesus à reveria da lei. Condenaram Jesus, passaram por cima da lei. Agora preste atenção nas palavras anteriores. Eles disseram que aquele povo que não entende nada da lei é uma ralé maldita porque não entende a lei, porque não conhecem a lei, porque eles são os detentores do conhecimento da lei. São eles que se assentam à cadeira de Moisés. Só que eles agora serão questionados por Nicodemos, que era um deles. Nicodemos, então, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhe: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo? É assim mesmo? Nós não vamos ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Nicodemos está apelando para a lei. A lei que eles devem conhecer muito bem, que eles devem obedecer. Porém, a cegueira deles, a raiva, o ódio que eles tinham da pessoa de Jesus nessa circunstância, fez com que eles passassem por cima da própria lei. A lei romana, lembre-se, nessa época, Roma era que dominava sobre Israel, e eram as leis romanas que deviam ser seguidas também. A lei romana exigia também que o acusado fosse ouvido antes. Você não pode condenar alguém sem antes ouvi-lo. A tradição também rabina, ancorada em Deuteronômio capítulo 1, versículo 6, também entendia que era necessário ouvir alguém antes de condená-lo. A maioria das leis nos países civilizados são assim. Mas o impulso colérico dele, essa raiva para matar Jesus, os impediu de se atentar para um detalhe tão claro. Evidentemente, eles não gostaram da resposta de Nicodemos. Eles se defenderam. Se sentiram incomodados. Jesus estava dizendo que eles que entendem a lei não obedecem. São piores do que aquela ralé maldita. Eles não gostaram. E aí, na resposta que eles deram a Nicodemos, nós vamos perceber o terceiro equívoco por parte desses incrédulos. O equívoco histórico. Eles responderam assim: você também é da Galileia? Uma pergunta para Nicodemos. Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Olha que convicção. Que afirmação certeira. Vai lá, vê aí. Abre sua Bíblia aí. Abre a lei. Pesquise. Não vem ninguém da Galileia. Não existe profeta que veio da Galileia, jamais. Meus irmãos, um equívoco histórico, um equívoco profético. O ódio os levou ou a mentir por conta da raiva nesse momento, ou a se esquecer, ou simplesmente porque eles eram ignorantes mesmo acerca desse assunto, que é improvável. Mas, quando nós olhamos para a história, nós descobrimos, por exemplo, que o profeta Jonas era da Galileia, aquele do peixe. Naum era da Galileia, por isso Cafarnaum, ilha de Naum, terra de Naum. Também há uma possibilidade de Oséias também ser da Galileia. Equívoco por conta do ódio, por conta da raiva que eles sentiam de Jesus. Então essas foram as 4 reações que eles tiveram contra a pessoa de Jesus. Uma positiva,
creram que ele é o profeta, que ele é o Messias, e 3 negativas. Rejeitaram Jesus, queriam prendê-lo, negaram por conta de uma mentira e continuaram incrédulos e com ódio mortal contra a pessoa de Jesus. Para a gente concluir, voltando agora para o apelo que Jesus fez, que gerou todo esse embate, lembra do apelo? Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Diante desse apelo, os seres humanos só possuem 2 maneiras de reagir. Só há 2 reações, não existe 3 reações aqui. Ou você reage de forma positiva, ou você reage de forma negativa. A primeira reação ante o apelo de Jesus é você o reconhecer como profeta e rei. Essa é a melhor reação que você pode ter. Essa é a reação que vai mudar a sua vida. Essa é a reação que vai mudar o seu destino. Porque se você não reconhecer como o rei, como o profeta, como o Senhor, como o Salvador, o seu destino será choro e ranger de dentes. Você estará eternamente condenado. Então, reconhecer Jesus como profeta, como rei, é a melhor das decisões a ser tomada. É uma reação positiva. Portanto, se hoje você que está me ouvindo ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor, ainda não foi até Ele para matar a sua sede, saiba, um dia você se arrependerá amargamente de não fazer isso. Então, o mais rápido possível, se arrependa dos seus pecados, porque o dia de amanhã você nunca saberá. Ontem nós quase perdemos o irmão Yukio, né? Não sei se todo mundo sabe, ele acabou inalando veneno, ficou sem conseguir respirar, e a gente conversou agora há pouco, achou que realmente poderia estar na glória, e nós estaríamos hoje aqui no funeral do nosso irmão Yukio. Deus o poupou. Mas será que Deus vai te poupar? Será que a sua hora não é amanhã, não é daqui a pouco? Não sabemos. Por isso Isaías 55:6 diz para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Haverá um momento que você vai buscar e não vai achar. Haverá um momento que você vai invocá-lo e ele não estará perto de você. Essa é a primeira reação. O reconhecer como profeta e rei. Mas existe uma segunda reação que devemos ter. Não devemos ter, nesse caso. O rejeitar por ele não ser quem gostaríamos que ele fosse. Muitas pessoas idealizam um Jesus em sua mente. Um Jesus muito cor-de-rosa, um Jesus muito paz e amor. Um Jesus que não tem justiça. Um Jesus que não tem ira. Um Jesus que é só amor. Só tem um lado dele, só tem um lado do amor. E aí, quando se deparam com algumas verdades, algumas realidades de que a vida não é assim, tais pessoas acabam por rejeitar Jesus porque ele simplesmente não é quem você gostaria que ele fosse. O que eu tenho que dizer para você é que Jesus não é o que você quer. Jesus é o que você precisa. E nem sempre aquilo que nós precisamos é doce. Muitas vezes você precisa fazer um exame muito dolorido. Algumas vezes você vai ter que tomar remédio amargo, mas é o que você precisa. E existe um aspecto amargo na pessoa de Jesus. Principalmente porque somos pecadores. E ele não é pecador. Por conta da nossa pecaminosidade e da santidade de Deus, nós estaremos em atrito direto com ele. Isso nos incomoda. É o remédio amargo. Então não rejeite Jesus por ele não ser quem você gostaria que ele fosse. Jesus é quem você precisa. Você não precisa de mais nada, você precisa de Jesus, da sua graça e da sua misericórdia. Todo o resto é resto. Certa feita, Jesus disse que o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Você pode ter tudo, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. Você pode não ter nada, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Essa é a matemática do cristianismo. Então não rejeite Jesus, ou não odeie Jesus, ou despreze, não dê os ombros para ele, por conta daquilo que você gostaria que ele fosse. Próximo ponto, outra reação possível é odiar Jesus ao ponto de desejar que ele nem sequer exista. Os incrédulos odeiam Jesus.
Muitas pessoas evitam se aproximar do cristianismo e adotam uma postura de eu sou ateu, prefiro não acreditar em Deus. É claro, isso é muito cômodo. Ser cristão é chato, é problema, porque você é pecador, você tem problemas. Então é melhor você não acreditar que existe um Deus do que acreditar que existe um juiz. É melhor para criminosos viver num país onde não existe leis, onde a justiça não funciona. É melhor não acreditar na justiça. Porque se a justiça funciona, se existe um supremo juiz, estou em maus lençóis. Então muitas pessoas odeiam Jesus ao ponto de desejar que ele não exista. Porque Jesus existir é um problema para essas pessoas. Porque elas terão que prestar contas. Por último, a pior de todas as reações é você permanecer incrédulo. A melhor reação é você crer em Jesus como o Cristo, como o profeta, como o seu Salvador. E a pior de todas é você permanecer incrédulo. Porque permanecendo assim, nada vai mudar em sua vida. A sua condição diante de Deus não vai mudar em nada. Não adianta você fazer boas obras, não adianta você ser uma pessoa legal, cumprir certas regras, não adianta nada. Se você é incrédulo, você está debaixo de maldição. Se você é incrédulo, você está condenado ao inferno. E se você não crer em Cristo Jesus, se você não ouvir o apelo de Jesus, aquele que tem sede, vem a mim e beba, você vai morrer nessa condição, morto em seus delitos e pecados. E não há mais nada que você possa fazer, porque não existe purgatório, porque não existe reencarnação, não existe segunda chance. A nossa única chance é aqui, em vida, é aqui, hoje e agora. Então não seja tolo, reconheça Jesus como profeta. Se o Espírito Santo assim agir no seu coração, porque é somente através dele que você poderá crer, faça isso imediatamente. Essa será a melhor decisão da sua vida. Do contrário, a justiça, a ira de Deus te espera. Vamos orar.